Olá, eu sou a doutora Fernanda Bueno e eu vou falar sobre as doenças gastrointestinais mais comuns nessa época do final do ano. Com a aproximação das festividades, a gente percebe que algumas doenças se tornam mais comuns. A principal delas é a gastrite e o refluxo gastroesofágico. A gastrite nada mais é que uma inflamação da mucosa do estômago ocasionada por um aumento do ácido gástrico. Esse ácido ele pode tanto irritar a mucosa do estômago, quanto ele pode voltar para o esôfago, dando os quadros de esofagite. O paciente ele tende a ter dores abdominais, azia e a famosa queimação no peito. E geralmente esse aumento do ácido ele acontece por um consumo abusivo dos alimentos, principalmente de alimentos muito gordurosos, de frituras e até mesmo do álcool. Portanto, é muito importante evitar o abuso de alimentos gordurosos, frituras e álcool, porque eles são irritantes da mucosa de todo o trato gastrointestinal. A segunda doença mais comum nessa época do ano é a intoxicação alimentar. Com as altas temperaturas, os alimentos eles tendem a não ficar tão bem conservados e nem tão bem refrigerados, fazendo com que os pacientes consumam alimentos contaminados. A intoxicação alimentar ela dá um quadro de muita dor abdominal, náusea, vômitos e diarreia. Portanto, nessa época, a gente sempre pede para tomar cuidado em qual local você vai se alimentar. E também evitar alimentos de origem duvidosa. E evitar alimentos que ficaram muito tempo expostos ao calor, por exemplo, porque eles tendem a levar a um quadro de intoxicação alimentar com mais facilidade. A terceira doença que a gente costuma ver bastante nessa época são as diarreias e as gastroenterites, que podem ser tanto infecções virais quanto infecções bacterianas. Elas geralmente são adquiridas de água e alimentos contaminados. E o quadro que o paciente sente é muito parecido com o da intoxicação alimentar, náuseas, vômitos, diarreia e pode também ter febre. Por isso que a gente sempre orienta a lavar bem as mãos nessa época e também lavar bem os alimentos. E também é muito importante evitar os alimentos crus e alimentos mal cozidos, porque eles podem levar ao quadro de diarreia e gastroenterite. Uma quarta doença muito comum dessa época é a pancreatite aguda. A pancreatite é a inflamação de um órgão que a gente tem dentro do nosso organismo chamado pâncreas. Geralmente essa inflamação acontece por um uso abusivo de álcool e ela leva a um quadro de dor muito importante no abdômen superior, náuseas e vômitos. E a pancreatite ela pode levar a quadros graves e até mesmo a óbito em alguns casos. E para finalizar, é muito comum nessa época a gente ver exacerbação de doenças crônicas, como por exemplo as doenças inflamatórias intestinais, as úlceras gástricas e mesmo as intolerâncias alimentares. Isso acontece porque o paciente ele muda a rotina alimentar dele nessa época do ano. Então ele passa a ingerir alimentos mais gordurosos, frituras, açúcares e ele deixa de consumir fibras, água e por isso ele tende a exacerbar essas doenças já existentes. Também é muito comum nessa época ele perder o segmento que ele vinha fazendo do tratamento. Ele deixa de aderir a esse tratamento. E isso também faz com que essas doenças se exacerbem nessa época do ano. E você deve estar se perguntando, como eu devo fazer para evitar essas doenças típicas dessa época? Primeiro, a gente deve evitar o consumo abusivo de alimentos gordurosos, frituras, álcool e principalmente açúcares. Também devemos dar preferência para os alimentos mais leves e saudáveis, como as frutas, legumes e verduras, e também sempre procurar se manter muito hidratado. Devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. É importante também fracionar as refeições, não comer em grande quantidade. E sempre ter atenção ao acondicionamento dos alimentos, mantê-los sempre bem refrigerados para que não haja contaminação com os alimentos. Você gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Manda essa dúvida pra gente que nós vamos responder. Até mais!